Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bem? Estamos aqui, né, novamente, outra vez, para dar início à nossa aula, né? E aí, a gente precisa continuar com as nossas unidades e a gente está na unidade 4 agora. A unidade 4 fala sobre estilos textuais, né? E sobre os textos dissertativos. E nós vamos ter dois objetivos, né, para cumprir até o final desta aula. Um deles é conhecer o estilo de texto dissertativo e dicas de redação. E o segundo é realizar a interpretação de textos. Tranquilo? Então vamos lá. Eu trouxe algumas dicas, né? Sendo 10 dicas, para que a gente. Para que ajude, né? Vocês a interpretar os textos. Então vamos lá. Ler todo o texto. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. Que eu sugiro para vocês nessa questão de ler todo o texto, né? Primeiramente, é importante que a gente leia o texto todo, tá? Mesmo que você não, professora, eu não entendi, vou voltar. Não, tenta ler o texto todo para você ter uma visão geral daquilo que você está lendo. O ponto 2, né? Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. O que eu sugiro? Caso vocês encontrem palavras desconhecidas, vocês podem grifar, né? Grifar com marca-texto, os marca-textos, né? Normalmente as meninas têm muitas cores, né? Os meninos, eles optam mais pela essa cor aqui, né? Normalmente a gente usa rosa, azul, amarelo, vermelho, a cor que tiver de marca-texto. Então, vocês peguem esses marca-textos, né? Ou canetas mesmo, coloridas, até caneta da cor que vocês quiserem. E é importante que a gente circule, né? Essas palavras que a gente não conheça. Ou a gente grife essas palavras com os marca-textos, né? Por quê? Ao final dessa leitura, né, geral desse texto, a gente vai lá no dicionário, no Google, se vocês tiverem aplicativo no celular para pesquisar o significado dessas palavras, é importante que vocês pesquisem e anotem acima, né, da palavra ou ao lado, onde vocês acharem um espacinho ali perto da palavra, e coloquem o que significa para que quando vocês lerem a segunda vez, vocês já comecem a entender melhor o texto, né? Caso vocês não tenham tido essa visão primeiramente, né? Beleza, vamos lá. O ponto 3. Ler o texto pelo menos umas 3 vezes. Ah, professora, eu não entendi na primeira vez. Então, faça essa questão de grifar o que você não entendeu, depois faz uma pesquisa, e aí depois você lê após essa pesquisa, né, a segunda parte, e a terceira vez, que pode ser a última, ou quantas vezes vocês quiserem ler mais, e aí vocês já vão estar entendendo com até as pesquisas das palavras desconhecidas, né, que vocês tiveram. Ler com perspicácia, né, com sutileza, ler bem levemente. Voltar ao texto tantas vezes vocês, né, tantas e quantas vezes vocês precisarem. Tranquilo? Para que vocês façam uma boa interpretação deste texto. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Tranquilo? Partir o texto em pedaços, né, em parágrafos, partes, para melhor compreensão. Beleza? Quando vocês estiverem fazendo algum exercício de interpretação textual, vocês podem fragmentar, né, esse texto nos parágrafos, em partes, e aí vocês vão lendo, né, aos poucos e vão tentando construir essa interpretação. Centralizar cada questão ao pedaço, né, do parágrafo ou parte do texto correspondente. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão, né, ver o que cada questão está pedindo, e também marcar a resposta correta apenas quando for entregar a avaliação, porque às vezes a gente quer ler, né, antes de entregar a avaliação ou antes de entregar a atividade, e aí a gente tem outra visão, né? Às vezes a gente até acha uma resposta mais coerente do que aquela que a gente já tinha marcado. Vamos agora começar com essa questão da dissertação. Nas dissertações, o tema é o assunto geral, normalmente apresentado em forma de texto, para que dele o redator extraia um título, né? Ou seja, quando a gente pega um tema, né, e escreve sobre esse tema ou lê sobre esse tema, a partir dele a gente consegue extrair um título. Assim como as pessoas que compõem músicas, né, elas normalmente extraem o título desta música, dessa canção que a gente escuta, que a gente conhece, normalmente eles tiram depois de terminar a música, né? Nunca a gente vai colocar o título assim sendo o principal, né? O primeiro a ser escrito, tranquilo? Como, por exemplo, de tema, podemos citar esportes, né? Se alguém quiser fazer uma redação sobre esportes, com certeza vai encontrar,
dentro deste tema vários assuntos. Por exemplo, esporte você pode falar sobre futebol, sobre o atletismo, voleibol, ginástica, natação, tênis, basquete, né? Então, gente, quando a gente fala sobre um tema geral, esportes, fica assim um leque de possibilidades daquilo que a gente pode escrever. Normalmente, quem é amante de esporte sempre vai querer escrever sobre aquilo que conhece, né? Considerando-se o tema algo genérico, o assunto assemelha-se a ele porque também contém ideias amplas ou gerais, permitindo vários enfoques. Se quisermos dissertar sobre futebol, encontraremos vários aspectos possíveis para o assunto em questão, né? Então, por exemplo, o tema geral é esportes e aí vocês escolheram o tema futebol, né? A gente pode falar sobre futebol, anestesiante de massas, ou futebol, opção de carreira profissional. A gente pode dissertar sobre pessoas que têm o sonho de jogar futebol, né, de ser profissional nesta modalidade, né? E também a gente pode falar sobre pessoas, né, que ganham a vida por conta do futebol, né? Tanto o jogador quanto pessoas que trabalham nos bastidores. Também podemos falar sobre futebol, fábrica de heróis do povo, né? Às vezes as pessoas elas depositam muito essa questão de herói, né? Nos ídolos, né? Do futebol. E também podemos falar sobre futebol, fonte de violência coletiva, né? Porque às vezes a gente vê muita violência dentro dos estádios, não por parte dos jogadores, né? Mas sim por aquelas pessoas que estão ali assistindo, né? Questão de torcidas organizadas, tem muita gente que às vezes vai mais para bagunçar do que apreciar o futebol, né? Que é um esporte um dos esportes principais aqui no nosso país. E já que a gente falou sobre a delimitação do tema, né, que o geral seria o futebol, né, que eu falei com vocês no slide anterior, a gente também pode falar sobre definições de assunto, né? Por exemplo, delimitar ou restringir o assunto é subdividi-lo em ideias menos genéricas, né? Encontrando subtópicos que o afunilem até chegar a um aspecto familiar, condizente com o que queremos argumentar. Fazer isso é garantir um controle sobre as múltiplas ideias que poderão surgir sobre um tema por demais amplo, né? E aí, gente, o que nós podemos fazer? A gente pega um tema geral, e aí depois a gente pode pegar um subtema e começar a construir ideias, frases, né, do que a gente pode fazer. Né? A gente pode começar fazendo um planejamento daquilo que a gente quer escrever. Normalmente, quando a gente olha um tema, né, por exemplo, futebol, igual foi o que foi sugerido, né, no slide anterior, a gente já pode colocar palavras-chave, né? Futebol, tem muita gente que melhora a vida, né, jogando futebol, ou a família tem alguém que é esportista e vai jogar futebol. E aí, então, a gente já pode escrevendo, né, palavras-chave no papel, né, que a gente reserva para isso. Garantia de fidelidade. Fazendo-se a delimitação do assunto, logo no primeiro parágrafo de uma dissertação, estaremos garantindo fidelidade ao termo proposto. E aí, eu trouxe outro tema para que a gente possa pensar também. Imaginemos um tema amplo como educação. Vamos pensar em outro tema que a gente pode falar sobre educação. Sem a preocupação de delimitar o assunto, correremos o risco de enveredarmos por. A gente pode falar sobre educação infantil, educação familiar, educação para o trabalho, né? Educação e a família e a educação, né? Também a gente pode falar sobre a família, a educação, né? Como mudança de vida. E a gente também pode falar sobre educação, vacina contra a marginalidade, educação moderna, né? A gente pode também falar sobre a questão da educação que está sendo de forma tecnológica, né? Nesses tempos que a gente está vivendo com a pandemia, a gente tem essa... O que a educação à distância, né? O que a educação e a tecnologia têm contribuído para que a gente consiga continuar nossa vida, né? Nossos estudos. Podemos falar também sobre educação, garantia de vida melhor. Tranquilo? E qual que é olha só. E o objetivo aqui é a construção de um texto curto, não de um livro com vários capítulos. Ou seja, o que eu sugiro para vocês? Quando a gente vai escrever um texto, a gente não precisa começar querendo escrever um livro de 300 páginas, né? A gente pode começar com pequenas frases, né? E a gente vai juntando para que a gente forme pequenos parágrafos. E depois disso a gente pode construir um texto imenso, né? Normalmente a gente estuda muito texto quando a gente vai fazer essas provas de Enem, do PAS, né, do vestibular, provas de concurso. Normalmente a gente usa muito a prática com a redação, né? E a gente tem também, né,
algumas maneiras de delimitar esse tema, ou seja, colocar um tema específico, tranquilo? Por exemplo, se a gente for falar sobre o futebol, a gente delimita aqueles outros temas, né? Se a gente for falar sobre educação, a gente pode delimitar alguns temas, como, por exemplo, educação infantil, né? Educação tecnológica, igual a gente estava falando agora, tá bom? Olha só, um assunto pode ser delimitado de diferentes maneiras. Nós vamos delimitar o tema educação de 3 modos. Vamos lá? Delimitação 1, né? Como é que a gente pode fazer essa delimitação sobre a questão da educação? O primeiro pode ser educação. Depois, a gente pode falar sobre educação familiar, a base do caráter. E também, afunilando mais um pouquinho, tem a questão de como o caráter do indivíduo é moldado dentro da família. E aí eu trouxe um parágrafozinho para que a gente consiga ver onde é que estão esses temas, né, que a gente está falando. A educação, entendida como processo contínuo de transformação do ser humano, tem sua principal base no equilíbrio da família. O caráter, traço identificador de ações que elevam ou rebaixam o indivíduo, será moldado de acordo com exemplos vivenciados no ambiente familiar, estendendo-se daí para toda a comunidade. Então, a gente tem a delimitação ali sobre a questão do caráter, né, que pode ser transformado através da família, né, da educação. Tem um segundo tema aí que a gente está afunilando um pouquinho mais sobre a questão da educação. O tema geral pode ser educação, o papel da educação na evolução profissional do indivíduo e, se a gente for afunilar um pouquinho mais, né, a gente pode falar sobre o sucesso profissional decorrente ou não da qualidade do ensino recebido na escola. E aí tem um parágrafo que pode estar falando sobre isso, né? A escola, embora não tenha plena consciência do processo que desencadeia, é a base para a evolução profissional do ser humano. Na idade adulta, em contato direto com o mercado de trabalho, a qualidade do ensino recebido em anos anteriores tem reflexo direto na profissão escolhida, determinando uma carreira de sucesso ou de fracasso. Então, o que ele quer dizer? Que normalmente a gente tem 2 caminhos, né, com a profissão que a gente escolhe. Nós podemos ter uma qualidade, né, de ensino muito boa e a gente vai para uma profissão que a gente consiga ter uma boa qualidade de vida também na questão financeira. E também a gente pode, sem educação, às vezes a gente vai ter que optar, né, por outras profissões, né? Não dizendo que todas as profissões não vale a pena, né? Toda profissão ele tem o seu prestígio, mas normalmente tem profissões que a gente vai ter um retorno melhor, né? E tem também outro subtema dentro da educação. A gente tem a educação, né, como tema central. Em segundo, a gente pode falar sobre o ensino público, né, um fator de discriminação social. E também como a educação discrimina os pobres e os negros da sociedade brasileira. Às vezes a gente acha que só porque alguém estudou na escola pública, na universidade pública, a pessoa ela não tem tanta qualidade como alguém que teve recursos, né, para estudar. E aí eu trouxe um outro parágrafo, né, sobre esse afunilamento desse terceiro tema. O governo vem, ao longo dos anos, fomentando um modelo de educação que gera discriminação social. A má qualidade do ensino público relega os pobres, entre eles os negros, a um papel subalterno na sociedade brasileira. Um exemplo disso é o acesso ao ensino superior. Sem preparação adequada, os alunos da rede pública não conseguem vaga nas universidades estaduais e federal, tendo que se contentar com uma formação de nível médio. Essa questão de, se a gente for pegar uma pesquisa que fala sobre pessoas que entram na universidade pública, né, normalmente a gente vai ver que pessoas que tiveram uma educação com mais qualidade, né, com mais recursos, elas vão conseguir, né, entrar ou se colocar melhor, né, no vestibular, num processo seletivo das universidades públicas, do que alguém que passou a vida toda com um ensino bastante precário, né? E aí também eu trouxe algumas dicas, né, para que a gente consiga escrever um texto dissertativo nota 10. Igual eu falei para vocês, a gente não precisa começar o texto achando que a gente vai escrever um texto de 30 linhas, de 200 páginas, não é um livro, né? É importante que a gente comece com essa questão das palavras-chave, né? Pensa num tema geral, tenta afunilar igual a gente afunilou essa questão dos 3 temas, né, que eu trouxe para vocês. E também é importante também
que a gente vai fazendo pequenos esboços, né, para que a gente junte depois e escreva um bom texto. A dica 1, interprete bem o texto-tema, né? É importante que a gente leia o texto-tema. Normalmente a galera que vai fazer essas provas, né, de redação, ou até mesmo os exercícios que a gente faz aqui na escola, a gente traz um texto-chave, né, um texto-tema, um texto motivador que a gente pode chamar, né? E aí é importante que a gente procure entendê-lo de todos os aspectos, né? Isso garante muito a fidelidade ao tema, né? Tem uma coisa que a gente fala muito no Enem, é sobre a fuga ao tema, né? Às vezes a pessoa tá achando que tá escrevendo sobre aquele tema e não tem nada a ver, né? Fugiu do tema. Temos também a dica 2. É importante que a gente faça esse planejamento, como eu falei para vocês, né? No rascunho, faça um planejamento para elaborar o texto, né? Por exemplo, o tema. A gente coloca lá o tema, o assunto geral do texto, que poderia ser sobre a educação, igual a gente tratou nesta aula. Delimitação do tema. Aspecto do tema sobre o qual você vai dissertar. Qual, dentro da educação, qual o tema que você quer falar? Ah, eu quero falar sobre a precariedade, eu quero falar sobre o ensino público. Tranquilo? E aí eu vou poder falar sobre tópicos que venham falar sobre a precariedade do ensino público e também eu posso falar sobre o sucesso do ensino público. Normalmente, quando a gente vai escrever um texto, a gente tenta colocar argumentos, né? Um texto dissertativo, a gente traz argumentos. Então, neste caso, quando a gente vai falar sobre a educação, né, sobre o ensino público, a gente pode falar sobre aspectos positivos do ensino público e aspectos negativos, né? Ou então a precariedade do ensino e o sucesso do ensino público. Tranquilo? Com a introdução, tente começar a introdução com uma frase curta e forte, tá bom? Sem aqueles ditados populares, né? Mas que a gente consiga escrever algo que possa estar impactando em relação ao tema que a gente vai falar, tá bom? Depois arranje 3 causas ou motivos capazes de dar sustentação ao desenvolvimento, né? Igual eu falei para vocês falar sobre a precariedade e o sucesso do ensino público, né? Ou então como o ensino público pode estar ajudando, né, na formação da sociedade. O desenvolvimento, a gente pode falar sobre desenvolva cada causa, né, ou motivo em um parágrafo, na ordem exposta na introdução, tranquilo? Então, por exemplo, se você falou sobre precariedade do ensino público e sucesso do ensino público, nós podemos falar primeiramente, né, como a gente citou, a precariedade, a gente vai falar primeiramente sobre a precariedade. Em segundo momento, nós vamos falar sobre o sucesso, tranquilo? E é importante que a gente evite repetir frases que já foram empregadas anteriormente. Normalmente, na introdução, a gente quer trazer um pouco da introdução no desenvolvimento, mas vamos tentar não repetir essas frases, usar os sinônimos, né? E na conclusão, a gente tenta atrelar a conclusão à introdução, apontando uma saída ou uma solução para os problemas abordados. Ou seja, se eu trouxe um tema na introdução, trouxe os meus argumentos, então eu preciso trazer uma solução para aquele problema que eu encontrei, né, que eu expus na minha introdução. Pessoal, e a dica 3, né? A gente pode adotar períodos curtos, né? Como assim? Use períodos curtos, mas de sentido completo, né? É importante que a gente não escreva um textão, né? Sem vírgula, sem pausa, sem pontos finais, né? Com eles, você tropeça menos nas vírgulas e nos pontos, né? Tem um autor, né? Um compositor, como vocês quiserem chamar, Vinícius de Moraes, né? Ele foi muito importante na nossa literatura brasileira. Ele fala assim, uma frase longa não é nada mais que 2 curtas, né? Ou seja, é importante que a gente escreva períodos curtos, né? Dica 4, gente, evite frases que sugerem indecisão. É importante que a gente seja bem preciso, né? Que a gente seja bem decidido com o que a gente quer escrever, com o que a gente quer passar, né? Por exemplo, evite frases que sugerem indecisão, do tipo achamos, ao nosso ver, na nossa opinião, no nosso ponto de vista. É importante que a gente nunca escreva, né, os textos dissertativos dizendo, na minha opinião. Não, é importante que a gente escreva sempre em terceira pessoa, né? De forma impessoal. A dica 5 é evitar frases que sugerem pedantismo, né? As frases impositivas ou imperativas também devem ser evitadas em textos dissertativos, né? Não se deve usar com certeza, né? Isso é certo, isso é errado. É importante que a gente seja bem parcial quanto ao tema, né? Eu posso dizer, por exemplo, que com certeza o ensino público é de qualidade, ou com certeza
ele é fracassado, né? A gente não precisa ter esse pedantismo, né? É bom que a gente seja bem imparcial nos temas, no texto. Dica 6. Evite a prolixidade, né? É importante que a gente não fique dando voltas, né, no texto, que a gente seja bem preciso, igual eu falei para vocês. Seja conciso, faça exposição das ideias em poucas palavras, usando o mínimo de adjetivos. Respeite a paciência do leitor, não repita frases, palavras ou ideias. É importante que a gente traga novas ideias para o nosso texto. A dica 7 é cuide da correção gramatical. É importante que a gente use a regra das vírgulas, né? Da vírgula, a regra da ortografia, né? Como é que a gente escreve uma palavra. É importante que a gente use também a questão das ordens diretas, né? Das frases quando a gente for escrever. Tranquilo? Olha só, atente bem na correção gramatical. Releia cada palavra escrita à procura de erro de acentuação gráfica ou de grafia, ou seja, de escrita. Questione cada vírgula empregada, evitando erros grosseiros, como separar o sujeito do verbo ou o verbo do complemento. Redobre os cuidados com a crase, com a regência e com a concordância. Tranquilo? Dica 8. Evite os sons desagradáveis, né? Normalmente a gente fala sobre cacofonia, né? A pessoa vai ler e fica com aqueles sons desagradáveis, né? Por exemplo, porcada, portão, né? A gente acha que é portão, né? Aquela grade que tem nas casas. Uma mão, a gente pode achar que é a fruta, né? Rigor do calor, né? As rimas que vocês também tentem evitar, né? A inflação prejudica o cidadão, inflação prejudica o cidadão. A fome não respeita o nome, nem mulher nem homem. Então fica aquela coisa. A gente acha que está escrevendo uma poesia, né? Uma letra de música, mas na verdade a gente está escrevendo uma dissertação. Então vamos evitar as vírgulas. Tranquilo, pessoas? Eu trouxe umas questões para que a gente faça, tá bom? Então vamos lá. Aplicando os conceitos. Eu vou tirar minha imagem aqui, gente, para que não fique cortado para vocês, tá? As questões. Antes de começar a elaborar a dissertação, o aluno deve estabelecer o objetivo final de seu texto, ou seja, ele deve saber qual será a conclusão da redação antes mesmo de iniciá-la. E aí, gente, certo ou errado? Cadê a canetinha? Certinho, né, gente? É importante que a gente tenha a solução para aquele problema. 2. Nos parágrafos argumentativos, não há espaço para generalizações. O aluno deve apresentar discussões que levem a uma conclusão. Certinho, né? Para que a gente não fique dando voltas no texto. As repetições de palavras e de ideias são necessárias na dissertação, pois somente assim o aluno elaborará um texto convincente. De jeito nenhum, né, gente? Não vamos ficar repetindo nem palavras nem ideias, né? Vamos tentar ser os mais trazer novidades, né, possíveis, coisas novas no texto. É importante que sejam usados muitos conectivos, conjunções e pronomes relativos, pois somente assim haverá coisa no texto. Sim, é importante que a gente coloque esses conectivos, né? Mais 3 questões para vocês aí. Cada parágrafo da dissertação deve conter apenas um período? Gente, a gente tem que colocar um textão sem vírgulas e sem pontos? Não, né? De jeito nenhum. Errado. O aluno não pode discordar do tema. A dissertação deve ter sempre argumentos favoráveis às ideias contidas no tema? Não, a gente tem que ser imparcial, né, gente? Não é errado. A gente tem que ser imparcial. Tranquilo, a gente não tem que ficar falando mal nem bem daquele tema, né? A gente tem que ter uma ideia justa sobre o qual a gente está escrevendo. As gírias e as palavras estrangeiras devem ser evitadas na dissertação, certinho, né? Se a gente está escrevendo em língua portuguesa, né? Nas normas da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa, a gente não pode ficar colocando palavras estrangeiras, evitar, né? Palavras estrangeiras e até mesmo as gírias. Tranquilo? Gente, assistam a essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Podem voltar lá desde o começo e vão pausando, né, as dicas que eu explico para vocês e tudo mais, a questão dos temas. Outra coisa que é muito importante não adianta só assistir a aula, né? É importante que a gente leia mais, que a gente leia jornais, revistas, né? Algo sobre o tema. A internet aí tá cheia de artigos sobre um tema que a gente quer escrever. Tranquilo? Então, e que vocês também pratiquem, né? Vão aos poucos, vão escrevendo palavras-chave, vão escrevendo pequenas frases,
Tranquilo, pessoas? Espero que vocês consigam escrever aí um belo texto. Gente, bons estudos para vocês e uma ótima redação para vocês.